palavras têm poder para curar ou destruir. E hoje vamos descobrir como um jovem de 19 anos do século XVIII desenvolveu um método revolucionário para usar esse poder de forma transformadora. Eu era a sua ideia de livro que estava vagando por aí em algum lugar e agora você vai materializar como? Colocando título, subtítulo, o assunto do seu livro no link que está aqui abaixo. Eu vou te enviar ele completinho, com 12 capítulos, mais de 100 páginas por apenas R$ 49,90. Clica aqui que eu vou escrever seu livro agora. É fascinante pensar que Jonathan Edwards escreveu essas resoluções numa idade em que a maioria das pessoas hoje está mais preocupada com likes nas redes sociais. E olha só que interessante. Ele começa reconhecendo sua total dependência de Deus. Algo que Karl Barth depois chamaria de o primeiro passo para qualquer crescimento espiritual genuíno. Bem, e como você vê essa humildade inicial se conectando com a Resolução 31 especificamente, hein? Então, a Resolução 31 estabelece 3 critérios fundamentais para falar sobre outros. E o primeiro é que deve estar alinhado com a mais elevada honorabilidade evangélica. Sabe que estudos recentes mostram que 65% das pessoas se arrependem de comentários que fizeram online? Nossa, isso é muito significativo considerando o contexto atual das redes sociais. Exatamente. E veja como o segundo critério de Edwards é revolucionário. Ele fala sobre ter o grau mais elevado de humildade e sensibilidade sobre meus próprios erros. John Piper menciona que esse princípio sozinho poderia transformar completamente nossa cultura de cancelamento. E não podemos esquecer que Edwards estabeleceu um compromisso de reler essas resoluções semanalmente. Um hábito que Tim Keller destaca como fundamental para a transformação de caráter. E sabe o que é mais impressionante? Richard Baxter, outro teólogo puritano, descobriu que pessoas que praticavam autoexame regular tinham relacionamentos significativamente mais saudáveis. Bem, isso me faz pensar em como poderíamos aplicar esses princípios hoje em dia. Então, estudos recentes em psicologia positiva mostram que pessoas que praticam o que Edwards chamava de regra celestial experimentam níveis mais baixos de ansiedade e depressão. É como se ele estivesse séculos à frente do seu tempo. E como você vê essa conexão entre princípios espirituais e bem-estar psicológico? Olha, Dietrich Bonhoeffer argumentava que quando alinhamos nossas palavras com princípios divinos, naturalmente experimentamos mais paz interior. C.S. Lewis depois expandiu essa ideia em Mere Christianity, mostrando como nossa linguagem reflete nossa condição espiritual. Isso me lembra muito do que Martin Luther King Jr. dizia sobre o poder transformador das palavras conscientes. E veja só que interessante. Pesquisas modernas confirmam que pessoas que praticam comunicação consciente, seguindo princípios semelhantes aos de Edwards, têm 40% mais chances de manter relacionamentos duradouros. Nossa, então esses princípios têm impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Exatamente. E sabe o que mais? Um estudo recente da Universidade de Harvard mostrou que praticar autorreflexão regular, como Edwards sugeria, pode aumentar nossa inteligência emocional em até 25%. Isso explica por que tantos líderes modernos estão redescobrindo esses princípios antigos. Sim, e não é só isso. A neurociência moderna está confirmando que quando praticamos os 3 critérios de Edwards, ativamos áreas do cérebro associadas à empatia e ao autocontrole. Bem, parece que estamos chegando ao fim do nosso tempo. Que reflexão final você deixaria para nossos ouvintes? Olha, acho que Edwards nos deixou um presente atemporal, um método prático para usar nossas palavras com sabedoria. Se cada pessoa aplicasse esses 3 critérios antes de falar ou postar algo online, imaginem como nossa sociedade seria diferente. Como ele mesmo dizia, cada palavra tem o poder de construir ou destruir. Cabe a nós escolher sabiamente. Perfeito! Até o próximo episódio, pessoal!